temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. E era eu então copeiro do rei. Para nós celebrarmos nesse mês aí de aniversário da nossa igreja, eu queria conversar com você um pouquinho, pensar à luz do nosso texto hoje, sobre o tema, uma igreja engajada. Nós somos muito agradecidos a Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem cometido, que Ele tem nos dado no nosso meio. Somos ou não somos? Senti pouca firmeza, viu? Somos ou não somos, irmãos? Amém. Nós somos agradecidos a Deus porque Ele tem feito coisas maravilhosas, coisas imagináveis no nosso meio. Hoje ainda pela manhã, nós ouvimos um belo testemunho na nossa igreja, de uma irmã que tinha medo de andar de moto. Deus foi colocando no coração dela: olha, acho que você pode começar a trocar a sua ideia aí. E ela foi mudando a forma de pensar, não tinha dinheiro para comprar uma moto. Deus abriu, veio dinheiro para comprar a moto e comprar a carta no bom sentido, né? Aí fica meio ruim, mas para tirar a carta junto também. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, e eu acredito que durante esse mês de aniversário, serve tanto para nós relembrarmos as maravilhas que Deus fez ao longo desses 117 anos, mas serve também para nós pensarmos e refletirmos sobre o nosso futuro, sobre as maravilhas que Deus ainda há de fazer. E o meu sonho para o futuro é que a nossa igreja, assim como a nossa igreja em Macatuba, seja sempre uma igreja engajada na missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, à luz desse texto, eu queria conversar com vocês sobre esse tema, uma igreja engajada. Sabe que ontem nós estávamos como se diz os jovens, né, a mocidade, nós estávamos num rolê de casal. Eu, o Paulinho, a Ari tá aí, o Andrei e a Ana, só gente bonita assim, e a gente estava lá nesse encontro de casais, e do nada assim, você começou a falar sobre planta. Aí eu pensei, né? Você começa a perceber que um jovem começa a ser um jovem idoso quando ele começa a gostar de planta, na verdade. Começou a ter umas plantas ali, nossa, que orquídea bonita, falando. Aí você começa a falar: nossa, ele está se tornando um jovem idoso, né? E eu tenho entrado nesse processo assim. Apesar de não ser o meu principal hobby, não é a coisa que eu faço bem. Aliás, minhas plantas costumam morrer, mas é algo que eu tenho gostado, é algo que tem me chamado a atenção. E esses dias eu resolvi comprar uma pacová. Para quem não conhece, é mais ou menos essa planta que está aí. Esses dias eu resolvi comprar essa pacová, e ela se tornou meu luxo, dona Dilma. Falei: eu vou cuidar dessa planta, vou regar ela bonitinha, porque na hora que ela estiver grandona, eu quero colocar ela lá na frente da igreja, do lado assim, do palco lá, e deixar ela bem bonita, bem vistosa mesmo. Nossa, a igreja vai ficar maravilhosa, né? Então eu comecei a imaginar como minha pacová ia ficar linda ali na frente da igreja. E eis que um dia eu estou voltando para casa,
Chego, abro o portão e dou de cara com a minha cachorrinha, pequenininha, os irmãos conhecem, né? Dou de cara com a roupa lá, tudo com o focinho sujo, mas cheio de terra. A minha casa não tem terra, mas cheio de terra o focinho dela. Eu olho para a direção dos nossos vasos e eis que o meu vaso da Pacová está inteiro no chão. Fiz essa cara, Ju. Meu vaso tão querido, destruído, arruinado, em ruínas, no chão da nossa casa. Aí eu vou chegando perto, quase chorando, assim, olho para minha Pacová, a Elô já fala, penso, né, a Elô vai me matar que eu gastei dinheiro à toa, né, então eu já começo a olhar para minha Pacová, e é isso que eu chego perto, e a esperança, a roupa acho que derrubou o vaso, e a planta caiu com raiz e tudo. Falei, opa, a esperança, em meio à ruína, ela pode ser replantada, ela pode ser reconstruída. Agora só é preciso eu me engajar um pouquinho mais sobre ela, colocar um pouco mais de carinho sobre a minha planta ali e esperar que ela se desenvolva normalmente. Quando nós olhamos aqui para a história de Neemias, nós vemos que Israel está em ruínas. A história de Neemias, apesar de ser uma história revigorante em nos contar como Deus usou o seu servo para reconstruir aquele povo em ruínas, mas é uma história de um povo que estava ferido. Ela é a história de um povo que estava em ruínas, em destruição. Diz que Neemias estava em Suzã. Suzã era uma das cidades onde o rei persa morava, perto ali da Babilônia. Eu não sou meio ruim entre norte e sul, mas acho que ficava mais ao sul ali da Babilônia. E Neemias estava então longe do seu verdadeiro povo. Neemias estava longe da sua casa, longe de Israel. E como estrangeiro nas terras persas, Neemias trabalhava como copeiro do rei. Era um serviço de muita responsabilidade. Um copeiro do rei era alguém responsável por tomar o vinho do rei. Aí alguns irmãos já mais chegados, eles falam, mas esse aí não pode ser ruim, Lucas. Só que é o seguinte, a tarefa dele era tomar o vinho para ver se não estava envenenado. Então era meio traiçoeiro. O rei colocava os estrangeiros ali. É estrangeiro mesmo, pode morrer. Então Neemias estava ali, meio que na berlinda. Se ele tomasse um vinho e aquele vinho tivesse envenenado, ia ele antes do rei. Mas de certa forma, era um cargo também de muita confiança, de confiabilidade do rei. O rei confiava suas vidas, a sua vida, né? Acho que ele não era gato, não tinha mais de uma, mas ele confiava a sua vida nas mãos de Neemias. Mas mesmo longe ali, mesmo Neemias naquela terra distante, o seu coração ainda estava em Israel. O seu coração, ele sempre lembrava, ele sempre orava pelo seu povo em Israel. E certo dia seu irmão Anani veio de Judá para Suzã, e Neemias logo pergunta para ele, meu irmão, meu querido irmão, como está a situação do nosso povo, dos israelitas na nossa terra natal? E Anani diz para ele, olha, as notícias que eu tenho para você, meu irmão, são as piores possíveis. As notícias do nosso povo são devastadoras. A situação dos sobreviventes na nossa terra natal é devastadora. O relato de Anani ali diz que os israelitas estavam humilhados. Os israelitas estavam mergulhados em intenso sofrimento. Israel se tornou uma pequena população desprotegida e frágil. Os muros da cidade estavam derrubados. Assim, ela se tornou um alvo fácil para os seus vizinhos impiedosos. Os portões da cidade viraram carvão no meio do fogo, estavam totalmente queimados pelo fogaréu.
Israel estava em ruínas. A situação do povo era a pior possível. Nem mesmo a presença de Esdras, no livro anterior, nem mesmo a presença dele na terra de Israel, havia sido capaz de alterar a situação do povo. Eles ainda enfrentavam grandes ameaças dos seus vizinhos. Sem muro, sem portões, o povo estava totalmente ameaçado, humilhado, em total sofrimento. Não havia dias de paz, não havia dias de sofrimento. E acima de tudo, não só a moral do povo estava abalada, mas o nome, a glória do Deus Altíssimo estava arruinada, junto com as ruínas de Israel. E infelizmente, ruína é uma palavra que nós podemos descrever também a nossa sociedade hoje. O nosso povo está em ruínas. Conta-se a história de que um homem chegou numa clínica psiquiatra, chegou para o seu psiquiatra e disse: doutor, eu estou em grande sofrimento, estou em uma depressão profunda, a vida é muito dura, a vida é muito cruel, o mundo é ameaçador demais e não tem esperança nenhuma, tudo é tão vago, tudo é tão incerto no nosso mundo. E diante daquele homem totalmente fragilizado, o médico lhe ouviu atentamente e prescreveu sobre ele a solução. O médico disse para aquele homem: olha, a solução que eu vou te dar é uma solução bem simples. Você precisa se alegrar um pouco, sabe? Você precisa se divertir um pouco, ver a vida com um outro olhar. Hoje, o grande palhaço Pagliatti estará na nossa cidade. Vá, assista ao espetáculo desse palhaço, e eu tenho certeza que você vai assistir, que a peça vai te deixar mais animado. Vai se assistir. Depois que o médico passa a receita para aquele homem, o homem desaba em lágrimas. O homem começa a chorar e se prantear, e ali, todo em lágrimas, em soluços, ele diz: mas doutor, eu sou o palhaço Pagliatti. Às vezes, muitas vezes, nós nos encontramos como esse palhaço. O que nós enxergamos na nossa mente é um mundo em ruínas, que precisa ser reconstruído. Há quanto tempo nós estamos lidando com uma crise de saúde, uma crise sanitária? Quantos de nós, quantas das pessoas que nós conhecemos não tiveram as suas vidas arruinadas após a morte de seus filhos, após a morte de seus pais, após a morte dos seus irmãos, após a morte das suas pessoas amadas? Quantos de nós até hoje não se sentem protegidos o suficiente para sair nas ruas? Quantos dos nossos irmãos que estavam ao nosso lado até hoje não se sentem encorajados o suficiente para voltarem ao templo, para congregar junto conosco? Muitas pessoas tiveram as suas vidas arruinadas. Quando parecia que as coisas iam ficar um pouquinho melhor, não, agora as coisas estão abaixando a poeira, nós nos encontramos no meio de uma guerra. Novamente, quantas pessoas tiveram suas vidas arruinadas? O que nós vemos é ruínas para todos os lados. Sofrimento e humilhação, infelizmente, não nos são uma palavra distante. Consideremos os pedidos da nossa salva de oração. Lembremos dos nossos pedidos na nossa torre de oração. Quantas vidas nós vemos em dor e sofrimento? Quantas vidas nós vemos em famílias que estão se perdendo? Vidas que estão sendo humilhadas pelas drogas. Pessoas maravilhosas,
perdendo seu brilho pela depressão. Os muros foram derrubados. As nossas portas estão queimadas. Sofrimento, para muitos de nós, é uma realidade. Quando nós continuamos a olhar a história de Neemias, diante dessa realidade cruel em que o povo de Israel ali se encontrava, Neemias então é tocado por Deus. O servo do Senhor, como constantemente o próprio Neemias se chama, se dispõe na mão de Deus para ser usado. E veja só, a forma pela qual Neemias se coloca nas mãos de Deus para ser usado é a oração. Durante aproximadamente 4 meses, Neemias se reuniu com o seu grupo e se colocou a Deus em oração. 4 longos meses. Esse é o período que Neemias se dedica ao Senhor, em lamento, jejum e oração. Neemias não foi de forma alguma indiferente à realidade do seu povo, mas ele se engajou, colocou o melhor de si, colocou as suas principais tarefas, as suas principais qualidades para transformar a realidade em que o seu povo vivia. Ele chorou amargamente diante de Deus, dia e noite, esperando no Senhor o tempo certo para agir. Interessante que Neemias podia começar a história dele de inúmeras formas, de formas totalmente diferentes, mas ele resolveu ressaltar para nós que tudo só foi possível por causa da oração. Neemias, ao escrever aqui a sua oração, para que nós hoje pudéssemos lê-la, significa que ele entendia que nenhum trabalho era mais importante do que a oração. Todo o processo de reconstrução passa pela ação de Deus, através de servos que se dedicam em oração. Todo o processo de reconstrução das nossas vidas, do nosso povo, passa por um Deus que age através do seu povo, que se coloca em oração. Por isso nós precisamos de uma igreja engajada. O nosso mundo precisa de uma igreja semelhante a Neemias, uma igreja engajada com o sentimento de missão para com a nossa cidade. A Bíblia revela que a igreja do Senhor, ela tem uma dupla cidadania. Nós somos estrangeiros nesse mundo, como Neemias era estrangeiro em Suzã, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte desse mundo, e nós devemos ter pelo nosso povo o mesmo sentimento que Neemias teve pelo seu povo, pelo povo de Israel. Nós devemos ter o sentimento de lamento, de nos colocarmos em oração, em jejum constante a Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus pelo estado de ruína do nosso povo. Mas essa dupla cidadania é também um chamado a nós para sermos luz aonde nós estamos. E o primeiro chamado para a igreja é a oração. Orar reconhecendo a Deus a nossa corrupção, a nossa desobediência a Deus. Se você pegar a oração de Neemias novamente, do versículo 6 até o versículo 9, se eu não estiver enganado, ele coloca a Deus dizendo o quanto ele tinha falhado junto com o seu povo. N.T. Wright diz assim, que não podemos alegar que a falha da nossa nação ou da nossa igreja pertence a elas, não a nós. Não podemos dizer que se a nossa nação está em falha, se a nossa igreja está em falha, é culpa dela e não nossa. Nós precisamos ser os primeiros a nos arrepender.
Foi isso que Neemias fez. Ele não deixou com que os outros se arrependessem. A oração dele, ele tratou de ser o primeiro, junto com o seu grupo de oração, a ser o primeiro a se arrepender. Nós oramos, porque só Deus pode mudar a realidade das nossas histórias. O segundo chamado para uma igreja engajada com a sua missão, é ser intencional. Nós temos uma mensagem para enviar nesse mundo. Nós somos servos do Deus vivo, aquele que em Cristo Jesus restaurou e restaura a humanidade de uma vez por todas. Assim, em tudo que nós fazemos, seja nas nossas orações, seja na nossa celebração, seja na nossa comunhão, em tudo que nós fazemos, nós devemos ter uma única intenção: levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Se a nossa mensagem não for a Jesus, nós não temos razão de ser. Nós precisamos ter uma única intenção: Jesus é o centro, Jesus é o Senhor, Jesus é o único que pode reconstruir um povo em ruínas. Só Jesus reconstrói vidas destruídas. E em terceiro lugar, o chamado da igreja é contar com a simpatia do povo. Neemias, como copeiro do rei, no versículo 11 ele diz: Senhor, me ajude a contar hoje com a simpatia do rei. Aqui eu estou fazendo a versão Lucas Vieira, mas é mais ou menos isso que ele orou ali. Senhor, me ajude a contar com a simpatia do rei. Nós precisamos ser uma luz atrativa e não repulsiva. Em Atos nós vemos que a igreja primitiva era atrativa. Ela contava com a simpatia do povo e assim o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós temos que ser engajados com a nossa missão. A missão de orarmos dia e noite, a missão de sermos intencionais na nossa vida, de levarmos o Evangelho e de contarmos com a simpatia do povo. Para nós concluirmos, eu oro a Deus para que os nossos aniversários que vêm sempre apontem para essa igreja engajada para com a sua missão, para essa igreja engajada com a obra que Deus tem realizado no seu povo, para essa igreja que foi pioneira na torre de oração no nosso presbitério, que nós sejamos igreja pioneira constantemente, que nós sejamos uma igreja que ama a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja que ama o seu povo e que é usada por Deus para reconstruir a sua glória no mundo em ruínas. Como Deus usou a vida do seu servo Neemias, Ele continua usando a sua vida para ser a sua extensão, para ser o seu braço de bênção, de amor, de respeito, de união em uma sociedade que está arruinada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Santo e amado Pai, nós pedimos ao Senhor, dê-nos a graça de sermos os Neemias da nossa geração, ó Pai. Dê-nos a graça de sermos uma igreja engajada com a missão do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ó Pai. E que a nossa única mensagem de restauração, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está operando milagres em nós e para fora de nós, seja a razão de sermos igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, ensina-nos, Deus, a ser uma igreja cada dia mais fervente em oração. Ensina-nos, Pai, a perseverarmos, ó Deus, em termos a simpatia do nosso povo.
em nome de Jesus, que a tua graça flua de nós, para que assim como nós, que pela tua graça experimentamos a tua presença, as pessoas recebam a tua graça e experimentem a tua presença, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.